olhamos aí a combustão com a primeira parte, e vemos aí que a entalpia de formação é uma nova entalpia, onde considera todos os elementos no mesmo referencial. Referencial onde seria o zero dele. Por quê? Porque você vai entrar carbono, oxigênio, né? E aí, ou então metano, e aí vai sair CO2, água, oxigênio, nitrogênio, pode sair CO, ou seja, você tem uma mistura de substâncias, e elas têm que estar no mesmo referencial. Agora, na segunda parte, vamos ver um pouco da entropia da mistura, né, e a segunda lei aplicada para esses sistemas com reações químicas, tá? A gente chama de sistemas reagentes. E eficiência de processo de combustão. Então, vou abrir aqui o meu... Ok, então... Certo. Então, para verificar qual é a... Então, definimos primeiro a entalpia de formação, ou seja, a entalpia com o mesmo referencial. E a entropia, foi definida a entropia para todas as substâncias com o mesmo referencial, né? Foi feito experimentos através de Nernst e Planck, né, no século XX, e definiu, olha, para um mesmo referencial, a entropia é sempre nula, né, se ela for um cristal perfeito, tá? E na temperatura de 0 Kelvin, que seria o zero absoluto. A partir do momento que ela começa a estar acima do 0 Kelvin, então é uma escala de temperatura absoluta, significa que não existe valor negativo, você vai ter valores de entropias finitos, né? Se distanciando do zero. E se a substância não é uma estrutura cristalina, né, característica dos sólidos, ela começa também a aumentar o seu valor, né, para sólidos, para líquidos, depois para gases, certo? Então, esse é o referencial zero de entropia, em 0 Kelvin, um cristal cristalino perfeito. E uma mistura, por exemplo, de gases, como é que eu vou calcular uma entropia da mistura? Vai ser pela ponderação, ou pela média ponderada de cada substância, né? Se eu trabalhar Y aqui, fração molar, então eu vou ter a média ponderada em base molar aí, tá? Só que essa entropia aqui, ela, para todos os gases, ela é função da temperatura e também da pressão. Existe um outro termo, que é a concentração aqui. Então, como tem log neperiano tanto de pressão quanto da concentração, eu posso agrupar ele, tá? Então, a entropia é função de temperatura, pressão, né? E se é uma mistura de gases, também é na concentração, tá? Essa concentração nada mais é que um trabalho para separar a mistura dos gases. Então, a gente chama de entropia química, né, associada à mistura, pode ser entendido como o mínimo trabalho para eu separar, né, essa mistura num compressor. Então, estou trabalhando só com concentração, não vou mexer mais com temperatura. Estou dizendo, olha, de onde vem esse termo aqui? Então, trabalho igual a menos integral de VdP. Lembra que para um gás é P vezes V igual a RT. Então, esse V é RT sobre P. Como a temperatura a gente não altera, não está mexendo com o efeito temperatura, vai ser RT, uma constante, sobre dP sobre P. Isso é o log neperiano, pressão final inicial. Tá? Então, é um experimento imaginário dizendo que tem uma mistura de gases, vai passar numa membrana seletiva somente um tipo de gás, por exemplo, aqui só oxigênio, aqui CO2, aqui vapor de água, né? Então, só passou uma única substância aqui, tá? Então, por exemplo, ele tinha uma pressão total, quando ele passa por aqui, o que acontece? Essa pressão P1 fica menor que essa pressão total P0, né? Se eu somar P1, P2, P3, somar todas as pressões, eu volto à pressão, tá, total. Aí ele está numa pressão menor, certo? O que eu tenho que fazer aqui? E ele vai sair uma quantidade X, seria uma fração, né, por exemplo, de 1 kmol da minha mistura de gases aqui, tá? Então, X1, X2, X3. Então, ele está numa pressão menor para eu, né, para um processo de separação e retornar ele na atmosfera no mesmo estado P0 e T0, né? Então, eu comprimo ele novamente para liberar na atmosfera, tá? Então, estou separando para ele sair na pressão atmosférica, na mesma temperatura que entrou, né? Então, o processo de compressão, a tendência é aumentar a temperatura, eu tenho que esfriar, né? Perder calor para o ambiente. Então, eu faço isso em todos eles, tá?
Então, esse trabalho de compressão é o trabalho isotérmico, né? Então, dessa expressão aqui é o seu trabalho isotérmico, onde ele parte de uma pressão parcial, né? Que, pela lei de Dalton, é proporcional à fração molar e à pressão total, e volta para a pressão atmosférica. Então, final é a pressão atmosférica, inicial é a pressão parcial, vai ser o trabalho de compressão de cada substância. Então, isso daqui é chamado a entropia da mistura. Então, a entropia é o efeito numa mistura de gases, temperatura, pressão e da concentração, certo? Se não for uma mistura de gases, né, se for um só, né, só temperatura e pressão, não tem um efeito da concentração, ok? E aqui, segunda lei para sistemas reagentes, não sei se vocês estão lembrando isso, da exergia, né, o trabalho reversível, né, vai ser proporcional à entropia, que é H menos T0 vezes entropia, desculpa, a exergia das condições de entrada menos saída, mais o calor associado a uma fonte quente. Isso é o trabalho reversível, onde eu defino um estado de entrada e um estado de saída para volume de controle, tá? Então, somente uma reação sem receber calor química, né? Energia de uma fonte quente, então não tem QH, eu tenho essa expressão. Então, o trabalho reversível vai ser proporcional à entropia de entrada menos entropia de saída. Só que agora a gente trabalha em base molar, então tem essa barra aqui. Então, entalpia de formação mais variação de entalpia, que vai ser a entalpia de entrada e saída, tá? E na T0 vezes entropia, a mesma coisa em base molar aí. Só que eu tenho esse lado, né? De entrada são todos os reagentes, de saída são todos os produtos, né? E aí que seja destruído pode ser também essa diferença de trabalho reversível menos o trabalho real, tá? Quanto mais próximo do trabalho real for do trabalho reversível, então minha que seja destruída, né? Ou minha irreversibilidade é zero, e eu posso definir ela, né, também por T0 vezes a variação de entropia aqui, tá? Então, surge uma nova função, né, que é a energia livre de Gibbs, que ela é muito parecida com a exergia, que é H menos T0 vezes S, né, no estado inicial e do estado padrão aqui, essa energia livre de Gibbs. Ela está relacionada com o potencial de ocorrer uma reação química, tá? Mas podemos entender exatamente como a exergia, certo? Então, a pergunta é, qual o trabalho máximo que pode ser produzido por quilomol de combustível que está alimentando uma máquina, certo? Então, algumas considerações. As minhas reações químicas são reversíveis, ou seja, o reagente pode se transformar em produto e produto retornar para o reagente, né? A gente sabe que isso não é bem assim, isso é somente uma hipótese para determinar esse trabalho máximo reversível, tá? E, no final, todos os produtos de combustão estão em equilíbrio térmico e mecânico com o meio. Então, esse trabalho máximo aqui vai ser, né, a exergia de entrada menos a exergia de saída, ou também pode ser relacionado com a exergia livre de Gibbs. Como a variação, né, sempre a final, a saída pela inicial, então o trabalho reversível também pode ser associado com menos a variação da energia livre de Gibbs, porque eu vou ter entrada menos saída, né? E quando eu pego a variação, é saída menos entrada, tá? Então, para responder essa pergunta, assumindo nessas duas condições, tem um exemplo aqui para o eteno, né? Que é um alcano, tem uma dupla ligação no carbono, né? Então, é carbono com carbono ligado aí com 4 hidrogênios, os dois deles, né? C2H4, no estado gasoso, entra no estado padrão, certo? Então, temperatura e pressão atmosférica. Ele é queimado com 400% de ar teórico. Esse 400% que a gente chama aquela letra Φ, né? E o ar também está no estado padrão. Que bom, porque eu não preciso usar a variação de entalpia nem para o combustível eteno, que eu não tenho, né? E para o ar eu teria, tá? Numa câmara de combustão. Admita que essa reação ocorra reversivelmente, né, a 25 graus Celsius, e os produtos também saem a 25 graus Celsius e no estado padrão. Então, determine o trabalho reversível para esse processo, né, ou o trabalho efetuado em uma reação química reversível, né, isotérmicamente. Então, esse trabalho é a própria exergia química, tá? Então, os gases de combustão também vão sair, né, no estado padrão. E esse trabalho reversível é a própria exergia dos reagentes. Então,
O eteno, né, vai reagir com oxigênio e nitrogênio, tá? Todo carbono forma CO2, hidrogênio forma água, então balancei tanto o carbono quanto o hidrogênio, eu tenho um 2 aqui, porque eu tenho 4 hidrogênios. Aí eu vou verificar minha necessidade estequiométrica. Vou verificar que é 3 kmols de oxigênio por kmols de eteno. Ok. Então, oxigênio e nitrogênio, eu tenho um excesso, tenho um φ, então, simplesmente ele multiplicou o φ, tanto o oxigênio quanto o nitrogênio, certo? Então, eu tenho balanceado CO2, água, aí, quanto é que vai sair do oxigênio? Sempre vai ser φ menos 1 vezes x, que vale 3. Então, φ vale 4, menos 1, 3, 3 vezes 3, 9 de oxigênio. Ok. E o nitrogênio é φ, que é o 4, vezes o x, vezes 3, 76, vai dar 45,1 de nitrogênio. Então, balanceei aqui todos os meus gases de combustão, certo? Eu quero achar esse trabalho reversível, né, que é a própria exergia química do eteno, certo? Então, eu vou considerar aqui, né, que todos os reagentes, né, que seria o eteno, o oxigênio e o nitrogênio, entram misturados, tá? E os produtos sempre vão sair misturados aí, certo? Então, a variação da energia livre de Gibbs vai ser entalpia menos T0 vezes entropia. Vou fazer ele para os reagentes. Então, trabalho reversível para os reagentes, né? Quem é o primeiro reagente? Eteno, entalpia de formação do eteno no estado padrão, né? Mas aí a entalpia de formação do oxigênio é 0 e do nitrogênio também é 0. Ele botou aqui esse 3, seria só a diferença desse 3 vezes 4, 12 menos 9, né? Mas não precisava, porque ele é 0, tá? Então, esse aqui é o meu reagente, esse aqui é 0, menos o produto. Então, né, 2 moléculas de CO2, né, mais 2 moléculas de água, o oxigênio é 0, a entalpia de formação, e o nitrogênio é 0. Então, botei todas as entalpias dos reagentes, menos dos produtos. Agora, eu vou ficar com T0 menos entropia. Então, menos T0 vezes a entropia, né? A entropia, cuidado, que eu não posso cortar, às vezes, o oxigênio e o nitrogênio, depende da minha reação. Então, a entropia, na tabela A10, eu já tenho essa entropia do eteno, tá? Mais 12, né, átomos de oxigênio, continua nos reagentes, mais 45, continua nos produtos. Menos agora, desculpa, continua nos reagentes, menos agora tudo do produto. 2 moléculas para o CO2, menos 2 moléculas de água, menos 2 moléculas para o oxigênio, menos 45,1 moléculas do nitrogênio. Então, eu coloquei aqui entalpia menos T0 vezes entropia por reagente menos produtos, certo? E aí eu substituo, né, os valores de entalpia de formação, o oxigênio já era o 0, né? O CO2 está aqui, a água, né, no estado gasoso, tá? A gente, se não comentar nada, vamos trabalhar no estado gasoso, menos T0, a entropia do CO2, oxigênio. O nitrogênio, né, esse nitrogênio daqui, ele cancelou com esse nitrogênio aí, mas cuidado que nem sempre se cancela. Então, foi resolvido essa equação, ok? Achei o trabalho reversível. Então, o H dos reagentes menos os produtos, menos T0, entropia dos reagentes menos os produtos. Tudo isso está para 1 kmol do eteno, ok? Se eu quero por unidade de massa, é simples, é só dividir, né, pelo peso molecular do eteno, então vai dar 46 megajoule por quilograma. Essa é a exergia química, ou seja, o trabalho máximo que o eteno pode produzir numa reação, né, reversível e de tal forma que, no final, os produtos, né, da reação estejam em equilíbrio térmico e mecânico, né, com o meio, tá? Um detalhe, mas e o efeito da entropia? O efeito da entropia da mistura só vai entrar, né, na entropia, nesses termos aqui. Então, eu grifei eles, ok? Esse do nitrogênio pode alterar, vamos ver aqui. Então, o que vai acrescentar? Então, a entropia, né, é em função tanto de temperatura e de pressão, mas ele está na pressão atmosférica, tá? Então,
temperatura, pressão e concentração. Então, o efeito de pressão não tem, né? Então, o efeito da temperatura eu pego direto na tabela A10 ali, né? Se tiver em outras temperaturas diferentes, a tabela A9 tem essa entropia para outras temperaturas. E o efeito, né, da exergia química, né? Ou seja, o trabalho para separar ele, né? É menos R log neperiano de Y, ou mais R log neperiano de 1 sobre Y, né? O que é esse Y? Fração molar, tá? Então, por exemplo, ó, aqui tinha um valor, se eu voltar, né, de entropia para o eteno de 219. Então, eu tinha 219, era a entropia do eteno a 25 graus Celsius. Ok. Ele tem 1 mol do eteno nos reagentes, 12 mols do oxigênio e 45,1 do nitrogênio. Se eu somar tudo, 45, 50, 5, 6, 7, 58,1, né? Então, o que eu faço aqui, ó, né? Qual é a fração molar do eteno? 1 dividido por 58,1, né? Para não ficar um monte de quebrado, né? Então, eu posso colocar 58,1 dividido por 1, em vez de menos R log neperiano na concentração, eu coloco mais R log neperiano na concentração. Essa entropia, por estar em base molar, eu vou trabalhar com R molar, que é o R universal. Então, eu multiplico 8,3145 kJ quilomol vezes log neperiano de 45, 48,1 dividido por 1. Esse daqui é um termo que vai aumentar, né? Então, de 219 passou para 256. Vou fazer a mesma coisa para o oxigênio e nitrogênio, vai alterar aqui, né, o inverso da minha fração molar. Você vai de 205, passou para 218. E de 191 passou para 193. Quem mais variou foi o eteno aqui, ó. Significa, eu vou gastar muito mais trabalho para separar o eteno, porque ele está em baixa concentração. O nitrogênio, por estar em alta, maior concentração, eu gasto menos trabalho para separar ele. Vou fazer a mesma coisa agora para os produtos. Eu verifico produto, né? 2 átomos de CO2, né? Desculpa, 2 moléculas de CO2, 2 moléculas de água, né? 9 moléculas de oxigênio e 45,1 moléculas de nitrogênio, certo? Quando eu somar tudo isso, né, vai dar o 48,1, certo? Então, a entropia, né, corrigida do nitrogênio são iguais. Aí, né, ele pode cancelar, porque teria entropia de nitrogênio nesse lado e nesse lado. Mas se o número de átomos ficar maior ou menor, por exemplo, misturas que emitem muitos gases, são misturas explosivas, e podem ocorrer com frequência, na correção, eles ficam diferentes, o nitrogênio dos reagentes e dos produtos. E aí eles não se cancelam. Então, não, toma cuidado, não sai cancelando sempre o nitrogênio, tá? Aí, a entropia do CO2, né, a 25 graus Celsius, quando eu corrijo, observa que deu 241, né? Da água, aumentou. Essa variação é a mesma tanto para o CO2, né, e para a água, porque eu tenho o mesmo número de moléculas. Para o oxigênio, né, essa variação fica um pouco menor, e para o nitrogênio fica bem menor ainda, né? Repetindo aquele conceito que eu gasto um trabalho maior para separar, né, um gás que está em menor concentração, tá? Então, só isso. Depois eu corrigir a entropia, eu substituo ela, de 219, eu vou botar aqui, tá? 253, né? De 205 aqui do oxigênio, vou passar para 218 aqui, certo? O nitrogênio aí cancela, porque eu tenho o mesmo número de moléculas totais, né, nos reagentes e nos produtos, aí eles se cancelam, cuidado que nem sempre cancelam, né? E menos a entropia do CO2 de 200, né? E 13 passa para 241, né? E da água de 188 passa para 216, né? Eu corrijo, né? E de 205 passa para 220, e do nitrogênio de 191 passa para, corrige para 193. Ok, ele vai ficar um pouco maior, tá?
1.332.000 kJ por quilomol. Se eu dividir pela massa molar, então isso aí é por 1 mol de eteno, né, que eu estou queimando. Então, a minha exergia química, corrigindo a entropia, né, da mistura, vai dar 47,49 megajoule por quilograma, ficou um pouco maior que o anterior, era 46,8, viu? Então, essa daqui é a segunda lei para determinar, olha, qual é o trabalho máximo que pode ser produzido se eu queimar 1 quilomol de algum combustível, né? No caso, o eteno aí. Uma outra aplicação, né? Considerar o processo de combustão, suponhando que ele ocorra adiabaticamente, tá? E na temperatura adiabática de chama. Considere que a temperatura do meio é 25 graus Celsius. Para esse processo de combustão, determine o aumento de entropia, né? E a disponibilidade, ou seja, a exergia específica dos produtos de combustão. Primeira coisa que ele está querendo, essa temperatura adiabática de chama, né? Porque ele é adiabático. Então, o eteno, né, vai produzir CO2, água, oxigênio e nitrogênio. Quando eu calculo temperatura adiabática de chama, novamente eu aplico a primeira lei, eu não tenho taxa de calor e não tenho trabalho sendo produzido, simplesmente é uma reação química. Então, já fizeram em sala, então aqui a entalpia, né, de formação do eteno, do oxigênio e nitrogênio é zero, então eu vou ter 2 mols de CO2, a entalpia de formação de CO2, mais a variação de entalpia. Vou fazendo chutes, né, até interpolar e achar essa temperatura adiabática de chama, como tem nesse exemplo, 400%, né, de ar teórico, ou seja, 300% de excesso, achei uma temperatura aí de 1016 Kelvin, né, então achamos a temperatura adiabática de chama. Depois, ele está pedindo aí a variação de entropia do processo. Variação de entropia nada mais é, né, que a entropia de reagente menos o produto. Se eu botar do produto menos reagente, se eu botar, né, o final, né, produto menos reagente, ele fica positivo. Então, aqui eu estou calculando a entropia, né, dos reagentes, ok? Que é o eteno, oxigênio e nitrogênio, tá? Lembrando que ele entra no estado padrão, observa, ele está 218, né? Ele já está, voltando aqui, ó. Opa. Eteno, 219, 253. 218 aqui. Tá. A 253, ele já está corrigido, os reagentes, 253 o eteno, estava olhando aqui. 253, olha ele aqui, ó, corrigido pela entropia da mistura. Então, como ele está tudo misturado, a entropia do eteno, do oxigênio, né, e do nitrogênio entrando todo no estado padrão. E dos produtos do CO2, né, aqui, o que alterou? Observa que, após a combustão, esse produto não está mais em 25 graus Celsius. Então, eu tenho que pegar a entropia dele, interpolando para 1016, para o CO2, para a água, para o oxigênio, né, e para o nitrogênio, porque ele não está mais em 25 graus Celsius. Eu não estou calculando exergia química. Eu calculei no processo de combustão, que atingiu a temperatura adiabática de chama, que é 1016. Então, a entropia dele não está mais em 25, está em 1016 Kelvin, ok? Aí, só fazer a variação dele, 2.256 kJ Kelvin por quilomol, né, do eteno aí, tá? Isso daqui nada mais é que a aplicação da primeira lei por não ter calor, então ele vira a entropia gerada. Um teorema, né, de Stoddola fala que a irreversibilidade, ou que seja destruído, era T0 vezes a entropia gerada. Então, eu tenho 672 megajoule por quilomol de eteno. Tá? Se eu dividir pelo peso molecular, eu vou ter 23 megajoule por quilograma do eteno. Tá? Então, achei a minha irreversibilidade aí. Tá? Então, variação de entropia, né, e minha irreversibilidade. E, por último, ele pede aqui a exergia dos produtos de combustão. Tá? Então, a exergia dos produtos de combustão
vai ser a exergia, né, do estado final, ou seja, do estado que ele está, a 1016 Kelvin, até o estado padrão, a temperatura padrão, tá? Lembrando aqui que a exergia, no caso dos produtos, vai ser igual à exergia dos reagentes, tá? Menos a exergia destruída. A exergia destruída eu já calculei ali. A dos reagentes eu já tenho, né? Então, a exergia dos reagentes é igual a exergia dos produtos mais a exergia destruída. Se não tiver exergia destruída, eles são iguais. A gente já calculou a exergia destruída. Se a gente descontar, né, se for descontado a exergia, né, dos reagentes, eu tenho o que resta da exergia dos produtos, tá? Então, essa aqui foi a exergia química do eteno, a exergia destruída, a diferença dele vai ser a exergia dos produtos. Isso é uma maneira de calcular. Outra maneira de calcular, essa exergia dos produtos, né? Lembrando que o produto é CO2, água, oxigênio e nitrogênio, é considerar, né, a exergia dela na temperatura diabática de chama e em equilíbrio com o ambiente, tá? Então, lembra aqui, o que acontece quando eu pego, né, o H dos produtos, né? Esse H em base molar vai ser a variação de entalpia, né? Vai ser entalpia de formação mais variação de entalpia. E quando eu pegar esse valor de entalpia no estado padrão, a 25 graus Celsius, eu só tenho variação de entalpia. Então, essa variação de entalpia cancela com essa entalpia de formação cancela com a entalpia de formação daqui, e só fica a variação de entalpia. Então, do CO2 eu tenho duas moléculas, a variação, né, de entalpia aqui, né? Se eu quiser considerar, né, entalpia de formação positiva menos entalpia de formação negativa, uma vai cancelar com a outra. Mas a mesma coisa, duas moléculas de água, só a variação de entalpia, mais 9 moléculas de oxigênio, a variação de entalpia até a temperatura diabática de chama, e a mesma coisa, né, para o nitrogênio. Então, isso aí é entalpia, né, de saída menos entalpia de padrão. A entalpia na temperatura diabática de chama menos a entalpia padrão. Menos T0, agora vou para a entropia de todos os produtos, né? Os produtos agora, né, eu tenho a entropia dele na temperatura diabática de chama menos a entropia a 25 graus Celsius no estado padrão. E aqui eu observo que não tem a entropia corrigida, porque eu teria um termo, né, mais um termo de entropia corrigida e mais um termo de entropia corrigida. Então, eles iam se cancelar, né, essa entropia corrigida aqui, né, ou a entropia da mistura. Mesma coisa eu faço para a água, né, mesma coisa eu faço para o oxigênio e para o nitrogênio. Então, essa é a própria exergia dos produtos finais que estão uma temperatura bem acima dos 25 graus Celsius, né? 23,517, aqui eu achei 23,508, né? Começa a variar aí no quarto algarismo significativo, se eu arredondar aqui, fica no quinto, né? Então, é uma boa precisão, né? Então, na exergia dos produtos, eu só trabalho com a variação de entalpia aqui, né? Que é a tabela 9, ok? Então, quando eu calculo a exergia química, né, de produtos, de combustíveis gasosos, então ele demonstra isso aqui, ó, entalpia menos T0 vezes entropia, isso é menos a variação de energia livre de Gibbs, e aqui mais RT, né, as concentrações, né, de entrada menos saída, eu já entendo que isso daqui é minha exergia química, né, ou seja, minha entropia da mistura que eu estou corrigindo, tá? Então, essa expressão significa isso. Processos, né, de eficiência de combustão, quando eu só tiver queima de combustão, vai ser a relação combustível-ar ideal, né, sempre eu vou ter uma quantidade menor de combustível pela combustível-ar real, né, então eu tenho uma eficiência menor que 100%, porque esse termo é maior. Geradores de vapor, o que o meu objetivo é gerar vapor, então uma massa de vapor, né, uma taxa de massa de vapor, entalpia do vapor menos entalpia da água, vai ser o calor fornecido para o vapor, e aqui o calor, né, que pode ser gerado na queima do combustível, então é a taxa de massa de combustível vezes o poder calorífico.
E se for motor de combustão interna que geram, né, potências, aqui é um W maiúsculo, vai ser a potência gerada dividida pela energia gerada na queima né, desse combustível, vai ser a taxa de massa vezes o poder calorífico. Tá? Esse poder calorífico, no Brasil, a gente sempre trabalha poder calorífico inferior. Tá? Aqui é um exemplo, quando eu fizer a lista, eu vou resolver, né? São 4 exercícios só, esse exemplo aí, tá? Então, a gente viu, né, na conclusão, esses parâmetros, o ar teórico, relação ao combustível, excesso de ar, entalpia de formação, tá? Usamos a primeira lei, entalpia de combustão também. Primeira lei, segunda lei, acabamos de ver, né? E essas eficiências, ok? Então, são as referências. Obrigado. Professor, eu não entendi aquela parte de exegia. Interromper a gravação.